Gostaria de chamar a presença do nosso palestrante, Ivan. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, casa de amizade, onde a gente pode rever os amigos, e quantos amigos, não é verdade? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre justiça. Desde quando a gente começa a tomar entendimento na nossa vida, nos nossos afazeres diários, nós entramos em contato com esta palavra justiça. Alguns querem fazer justiça com as próprias mãos, outros querem obedecer à justiça dos homens. Então nós vamos, no decorrer desses minutos, queridos amigos, nós vamos falar um pouquinho a respeito da justiça mediante a doutrina espírita. E aí começamos a perguntar a todos: o que é praticar justiça? Quando a gente começa a falar sobre justiça, queridos amigos, a gente tem que voltar um pouquinho no passado e verificar que desde a Grécia Antiga, a justiça era simbolizada por uma estátua de uma mulher com os olhos vendados, querendo dizer que a justiça deve ser igual para qualquer pessoa, que ela não deve ter peso, que ela deve ser estabelecida em sua igualdade. Até hoje nós vemos nos consultórios dos advogados a estátua da justiça, uma senhora com os olhos vendados e uma balança segurando na mão. Essa balança sempre está em equilíbrio, já dizendo que essa justiça deve ser igual, harmoniosa de ambos os lados. Só que cada um de nós verifica o seguinte, que a justiça, nós vamos ter vários tipos de justiça, mas não se consegue falar em justiça sem a gente comentar sobre leis. A justiça é estabelecida por reis, por regras, por estatutos, e esses estatutos estão para a humanidade, para que esta humanidade evolua, para que ela melhore, para que o nosso comportamento tenha uma ordem, tenha um progresso. Se nós voltássemos no passado e verificássemos lá no tempo do faroeste, onde todo mundo andava com seu revólver na cintura, e quando éramos desafiados, muitas vezes para um duelo, era respondido uma ofensa através da perda de uma vida. Há vários países, há vários estados que ainda têm a pena de morte. Mas quando a gente vê a pena de morte por um prisma, principalmente o prisma da espiritualidade, nós sabemos que ao mudar de lado, ao passar para o lado de lá, ao desencarnarmos, nos livrarmos da carne, nós apenas mudamos de lado. O fato da gente desencarnar não faz de nós seres angelicais. Ninguém muda da água para o vinho porque morreu. Ah, morreu, foi santo. Não. Nós continuaremos ser aquilo que nós éramos aqui. É como se fosse um xerox. E aí a gente começa a pensar, se essa pessoa, se esse indivíduo cometeu atos infracionais aqui como encarnado, certamente como espírito também irá começar a cometer as mesmas coisas. Então ele apenas vai mudar de lado.
muitas vezes fica até mais difícil controlar o espírito do que controlar aquele ser encarnado. Então a gente tem que começar a parar e pensar sobre as nossas atitudes. Então, mediante essas leis, a gente vai também estabelecer e saber que a lei dos homens, que as leis que regem aqui no nosso corpo físico, elas são importantíssimas para cada um de nós. Só, queridos amigos, que essas leis, elas podem ser burladas, nós podemos enganar. O homem estabeleceu certos tipos de comportamento na qual ele consegue burlar essas leis que estão aqui estabelecidas por cada um de nós. Não deveria, mas acaba burlando, por benefício, por poder. Só, queridos amigos, que a gente tem que ter em mente que a justiça divina, as leis divinas, estas jamais a gente vai conseguir burlar. Cada vez que nós cometemos um ato, seja ele positivo ou negativo, ele fica impregnado em nós como se fosse uma tatuagem. E essa tatuagem, ela fica impregnada no nosso perispírito. O que é perispírito? Nós temos aqui o nosso corpo, queridos amigos. E o espírito é uma chama. Para envolver esse espírito, para dar forma a esse espírito, nós temos o perispírito. Periferia. Aquilo que envolve o espírito. E nesse perispírito, ele é considerado para nós espíritas um arquivo, na qual tudo que a gente faz é anotado lá e colocado no nosso perispírito. Então, através das nossas vivências, através das nossas várias reencarnações, está tudo ali no nosso perispírito. A nossa história, desde que nós fomos criados até a recente vivência, tudo está lá, armazenado e organizado no nosso perispírito. É o nosso HD, é a nossa memória. É como se a gente tivesse a fruta, a casca, vamos imaginar um abacate. O abacate, a casca do abacate é o nosso corpo. A polpa do abacate é o nosso perispírito. E o caroço do abacate é o nosso espírito. Então nós temos essas 3 camadas, queridos amigos. Então tudo fica armazenado ali no nosso perispírito. E quando a gente chega lá na espiritualidade, quando a gente faz a nossa viagem para a espiritualidade tem aparelhos que ligam nesse nosso perispírito e faz a gente voltar no momento, no ato da nossa infração. Então, quando a gente passar por alguma problemática ou por uma sabatina lá na nossa espiritualidade, vamos responder certo, gente. Não vamos querer enganar ninguém, porque a gente vai passar vergonha se a gente for enganar. Não, mas eu tinha um posto aqui na terra, não importa o que você era. Lá nós somos todos iguais. Lá não importa o que você foi, o seu título, quanto você tinha na sua conta bancária, tem importância nenhuma. Para a espiritualidade, nós somos todos iguais. E nós vemos isso até pela ação dos espíritos. Os espíritos ajudam a cada um de nós com total desinteresse, apenas pelo interesse de realizar o bem, apenas pelo ato de ajudar,
assim também deveria ser cada um de nós. Mas como nós somos movidos a interesses, as nossas condições pedem que a gente ajude somente aquele que pode nos dar algo em troca. Nós temos muito a evoluir, nós temos muito a crescer, mas Jesus sempre fala para que a mão direita dê, a esquerda não fique sabendo. O ato de amor, o ato de ajudar, o ato de beneficiar alguém faz com que, como dizia o nosso querido apóstolo Paulo, o amor cobre a multidão de pecados. Toda vez que a gente realiza o bem, a gente paga com a moeda do amor, do carinho, e faz com que os nossos erros sejam anulados. Por isso que ele diz que cobre a multidão de pecados, cobre os nossos erros anteriores. Por isso que é importante realizar o bem. Por isso que é importante a gente ter esse saldo positivo da moeda do bem junto conosco. Independente do que você for, independente do que você faça, faça da melhor maneira possível. Como se fosse fazendo a pessoa que você mais ama. Não foi o próprio Jesus que disse para que a gente faça ao nosso amigo, ao nosso parceiro, ao nosso companheiro de viagem, ao nosso próximo, amá-lo como nós amamos a nós mesmos? Toda vez que a gente realiza isso, a gente está sendo cristão. A gente está doando uma parte de cada um de nós para beneficiar o outro. Ah, mas o outro não merece, problema dele. Vamos fazer a nossa parte, porque no final das contas é entre nós e a espiritualidade. Não terá ninguém ali entre nós e Deus. Ao final das contas, é cada um de nós, a nossa ação, a nossa evolução, o nosso crescimento diário é individual, queridos amigos. Por mais que a gente ame o nosso companheiro, por mais que a gente ame o nosso parceiro, por mais que a gente ame o nosso irmão, a gente apenas pode orientar. Nós não temos como fazer as pessoas mudarem, as pessoas passarem da água para o vinho. A evolução de cada um de nós, o progresso, a justiça, as leis, é uma escolha individual, através do nosso livre-arbítrio, liberdade de escolha. Deus nos presenteou assim. E a alegria dele é ver cada um de nós feliz. Toda vez que a gente realiza o bem, a gente acende dentro de cada um de nós a semente divina, a herança divina de Deus dentro de nós. E nós temos essas justiças. Eu comentei de duas e preciso falar da nossa individual. Nós, muitas vezes, somos acometidos por certas situações que as condições nossas nos levam, que a nossa trajetória nos leva, que muitas vezes a gente viaja para dentro de cada um de nós para buscar fazer o que é certo e o que é errado. Segundo o Livro dos Espíritos, há um questionamento da seguinte maneira: aonde está escrita as leis de Deus? Resposta curta: na consciência.
É através da nossa consciência que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Aonde estamos fazendo correto, aonde estamos fazendo errado. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Só que a nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa prepotência faz muitas vezes que nós erramos sabendo dos erros. Como que você quer plantar banana e colher morango? Como que eu quero jogar uma bola vermelha com força na parede e fazer com que essa bola volte amarela devagarzinho para mim? Não há isso. Não há como fazer isso. Com a mesma intensidade e cor que eu jogar essa bola, ela vai retornar para mim, da mesma cor e na mesma intensidade. Não há como fazer essa mudança, porque faz parte da lei divina. Como eu já disse, essa lei é imutável. Quando a gente fala de lei divina, ela foi criada até antes do nosso planeta. A lei do amor, a lei do trabalho. Lá no Livro dos Espíritos há o questionamento: até quando eu devo trabalhar? Até o limite das suas forças. Pai do céu, vamos trabalhar, gente. A gente tem que trabalhar. A gente tem que ocupar. Ocupoterapia. A cabeça ocupada, a mente ocupada, faz com que nós não nos sentimos doentes. Faz com que a gente tenha uma preocupação. Eu tenho uma amiga que ela sempre diz assim para mim: Ivan, cansei de trabalhar para mim, agora eu vou trabalhar para os outros. Eu achei tão bacana esse ponto, essa posição dela, porque até então, antes da aposentadoria dela, ela trabalhava para ela, para a sua família, para o seu sustento. Agora ela está trabalhando voluntariado. Ela está trabalhando para os outros. E quando a gente começa a trabalhar para outro, a gente se esquece da gente, dos nossos problemas, das nossas aflições, das nossas problemáticas. A gente vira o nosso prisma, a nossa atenção para outras pessoas. E quando a gente faz isso, nós muitas vezes vemos que há pessoas com maiores problemas que cada um de nós. Que nós muitas vezes estamos afogados, engorfados com apenas uma formiga, enquanto aquele que está engolindo um camelo está engolindo sorrindo. Então, queridos amigos, todos nós temos problemas. É um planeta de expiações e provas. Então nós estamos aqui para fazer com que esta forma de provas seja expiada. Que é expiação? É a forma como você, como cada um de nós, responde a esta condição de prova. É como a gente encara a prova, com revolta, com angústia, com lamentação, com queixas. Mas se você encara com queixa, vá, mas pelo menos leve a prova. Porque tudo, queridos amigos, na nossa vida passa. Tudo tem começo, meio e fim. A única coisa que não passa, que não morre, é o nosso espírito, a nossa esperança, a nossa vontade de crescer, de evoluir. Nós temos sede, queridos amigos, de aprendizado.
mas um aprendizado, queridos amigos, do coração. Quando a gente vem ao centro, quando a gente assiste às palestras, a gente acha bonito. Aquilo toca o nosso coração, mas muitas vezes não provoca mudanças dentro do nosso espírito. O ser humano, queridos amigos, ele precisa aprender, porque nós já mudamos muito, como eu disse, desde o começo da nossa conversa. Desde o tempo do faroeste, desde o tempo das cruzadas, desde o tempo das arenas, dos coliseus, onde cristãos eram estraçalhados por feras. Hoje, quando mata um passarinho na nossa frente, a gente fica abalado, a gente não gosta. A gente mudou, a gente evoluiu. Olha quantas associações protetoras dos animais, quanto trabalho voluntário a gente tem hoje. Então nós estamos crescendo, mas esse crescimento só depende das nossas escolhas. Nós temos que, além de escutar, fazer com que o Evangelho do Cristo toque, invada, faça morada e provoque mudanças dentro de cada um de nós. Toda vez que a gente escuta, toda vez que nos toca o coração, nós devemos também abrir os ouvidos do nosso espírito para que estas palavras, para que esse sentimento, essa vontade invada o nosso espírito. E aí, a partir desse ser inteligente que é o espírito, esse que condena, que comanda o nosso corpo, aí ele vai ocorrer mudanças e vai começar a melhorar. Nós temos que parar de ficar culpando o nosso pai, o nosso companheiro, a nossa companheira, os filhos, os irmãos, pela nossa infelicidade. Nós temos que ter em mente que a escolha é nossa, que a vontade da mudança só depende de cada um de nós. Ninguém pode fazer, ninguém mudar. Jesus pode estar do seu lado, mas você não pode enxergar, porque você não está receptivo, você não está pronto para esta mudança. Por isso, queridos amigos, essas leis tão importantes, essa justiça que a gente busca, é uma conquista própria e individual de cada um. Por isso nós devemos arregaçar as mangas, trabalhar incessantemente para a nossa melhora, para a melhora, ensinando, orientando os caminhos bons. Queridos amigos, eu não sou perfeito. Nós não entramos aqui na perfeição. Nenhum de nós aqui é perfeito. Mas nós devemos acender a chama do carinho, do amor, do respeito, para fazer com que tudo no nosso planeta mude. O planeta está violento, as pessoas estão sem paciência. Você olha para uma pessoa, ela já te responde com um olhar bravo, querendo falar: o que é isso? O que foi? Está pegando alguma coisa? Você sorri para as pessoas acham estranho. Olha aquele tonto. Porque o mundo já não está mais acostumado com isso. Antigamente era moda ser honesto. A pessoa andava na rua e era: olha aquela pessoa como é honesta. Olha aquela pessoa de bem. Hoje está na moda passar o pé nos outros. Olha que esperto que é aquele. Olha que ser humano. Olha, aquela pessoa tem que tirar o chapéu. Tirar o chapéu para uma pessoa dessa. Senhores, nós precisamos de mudança. E essas mudanças,
essas leis, como eu disse, para cada um de nós. A cada vez que a humanidade evolui, as leis humanas também são mudadas, são alteradas. As constituições mudam para a nossa melhora e evolução. Então, o que é ser justo? Ser justo é bom. E é possível ser justo, desde que cada um tenha e mantenha a sua tarefa, o seu segmento, as suas ideias, os seus princípios. Não perca os princípios como um caminhão de laranja que está andando na pista e está caindo parte da carga. Vamos guardar esses direcionamentos. E ser justo, queridos amigos, é em qualquer lugar. A gente, nas entrevistas, a gente sempre escuta falar: nossa, mas aquela pessoa é tão boa, é um ótimo companheiro de trabalho, mas em casa não tem quem aguente. É o inferno. Então, ser justo é ser em casa, é ser na empresa, em todos os setores. E nós devemos ser imparcial, queridos amigos. E aí um exemplo de justiça, um exemplo a ser seguido. E essa figura me faz lembrar, na época que Jesus andava aqui fisicamente com cada um de nós, de uma passagem na qual ele estava pregando na multidão, e quando Jesus ia, milhares de pessoas o seguiam. E ele estava acompanhado de Pedro nesse dia. E havia muitas pessoas que queriam tocar, esbarravam, queriam se aproximar de Jesus. E eis que um dia, uma senhora que estava passando por um problema hemorrágico, muito sério, falou: eu preciso tocar em Jesus. Hoje eu vou tocar em Jesus. E ela foi se arrastando, foi se aproximando e conseguiu tocar no manto de Jesus. Jesus, nesse momento, parou e disse a Pedro: Pedro, alguém me tocou. Falou: mestre, mas milhares de pessoas te tocaram, te esbarraram. Mas Pedro, eu senti que quando esta pessoa me tocou, saiu virtude de mim. Vejam a grandeza do nosso Mestre Jesus, queridos amigos. Que quando a gente vai com vontade, com fé, com perseverança, com desejo no coração de tocá-lo, ele com certeza vai falar para os seus apóstolos e para quem estiver lá do lado dele: eu senti que saiu virtude de mim. Só depende de cada um de nós tocar nas vestes do Mestre com fé, com vontade, de coração, e fazer com que esse toque faça com que o Mestre transmita virtude para cada um de nós. Transmita o seu amor, a sua paciência, a sua vontade, o seu desejo, como ele mesmo disse: eu venci o mundo. Cabe a cada um de vocês vencê-lo também. Provas Jesus sofreu, problemas Jesus teve, mas ele soube enfrentar e deixou o seu legado há mais de 2000 anos.
para que cada um de nós sirva de roteiro, sirva de exemplo e sirva de espelho. Para o momento de nossas problemáticas, nós podemos, através das nossas orações, do nosso maior presente que Ele nos deu, que são esses livros da espiritualidade, que nos orientam, que nos ajudam nos momentos difíceis, para que a gente consiga tocar em suas vestes. Uma boa noite, queridos amigos. Que todos aqui que vieram buscar algo, que vocês possam ser presenteados, queridos amigos. Meus irmãos, eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas nesse momento, a palestra é colocada antes para que nos prepare, para que as nossas aflições sejam equilibradas, porque a espiritualidade traz para esse momento vários aparelhos. Os médiuns videntes, eu não sou. Vêm os aparelhos que eles trazem para que no momento do passe nós podemos ser tratados. Então eu peço o máximo de silêncio, prece, para que esses aparelhos, para que o nosso tratamento, no momento em que a gente adentrar a Câmara de Passes, a gente possa ter o total proveito de tudo aquilo que a espiritualidade trouxe para cada um de nós. Então vamos nos manter em prece, vamos nos manter em silêncio, para que a gente possa aproveitar todos esses presentes que a espiritualidade nos traz. Uma boa noite e que Jesus possa fazer morada no nosso coração, hoje e sempre.